Mas a gente começa com um assunto pedido por todos vocês. E aproveitando que setembro é o mês da conscientização da doença de Alzheimer, e por isso a necessidade da gente falar mais ainda sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado ofertado, bem como apoio e suporte aos familiares das pessoas que vivem com a doença, eu recebo ele, que é maravilhoso, que entende do assunto, está sempre pesquisando, geriatra, gerontólogo, fundador da Associação Brasileira de Alzheimer, Dr. Norton Sayeg. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Como vai? minha querida. Tudo bem? Prazer é nosso. Senta aqui pertinho de mim, já conhece o caminho. Pois O não. prazer é nosso em recebê-lo, viu? Igualmente. E poder falar dessa doença que assusta tanta gente. E eu tenho percebido que cansa a tantos cuidadores, né? Dá trabalho. O que eu costumo dizer que é uma doença que não vitimiza só o portador, vitimiza a família inteira, né? Então, tem famílias que são absolutamente devastadas em função da presença da doença de Alzheimer. Porque tem uma coisa irônica, né, nessa doença, que a doença de Alzheimer não mata. A pessoa vive muito com a doença, mas em condições, muitas vezes, sem qualidade de vida. E é isso que nós temos que lutar para mudar, para dar qualidade de vida e informação para os cuidadores e familiares para ficarem mais tranquilos e cuidar direito. A gente ainda não tem a cura para o Alzheimer. Não, mas tem tratamento. Olha, há 20 anos atrás, a partir do diagnóstico, esses pacientes faleciam, em média, 5 anos depois. Eu tenho pacientes com 25 anos de evolução com a doença de Alzheimer e estão muito bem com as suas limitações. Agora, por quê? Por causa dos cuidados em termos de prevenção, de medicamentos e de estimulação cognitiva, treino de memória, ginástica da memória, né? Como o pessoal entende melhor. Então, essa é a saída. Ok. Quando a gente fala de ginástica da memória como um estímulo, né, como um trabalho de prevenção, muita gente pensa naquilo que é mais comum da gente ouvir. É o jogo do passatempo, é o caça-palavras, né, o sudoku. Mas outro dia eu estava lendo um trabalho dizendo que é importante que a pessoa aprenda coisas novas. Tem que aprender outras coisas e não ficar só naquela mesmice? É mesmo? É exatamente isso, porque a memória é uma coisa muito complexa, né? E ela é dividida do aprendizado. Mas uma coisa está muito perto da outra. Então, o que eu proponho para os meus pacientes, por exemplo, em fase inicial, ou para os familiares que têm o risco maior de ter a doença? Aprender uma nova língua. Usar a internet, no modo positivo, a internet tem o lado negativo, mas tem muita coisa boa, claro. né? Claro. Aprender um novo instrumento, né? Um novo idioma, enfim. Participar de palestras, ser voluntário em algum local, não ficar em casa, tirar a camisola de manhã e ter uma agenda apertada, né? Cheio de coisa para fazer. É isso que é importante, é isso que faz a diferença no envelhecimento com sucesso, como nós chamamos. Isso a gente está falando para um paciente que quer fazer a prevenção e que não tem o diagnóstico de Alzheimer? Isto. Agora, existe, quando a pessoa apresenta o primeiro sintoma de Alzheimer, essa doença não começou ontem, começou há 20, 30 anos atrás, a deposição da maldita da proteína que vai se depositando no cérebro e vai atuando como se fosse um chiclete, vai grudando uma célula na outra e acaba matando essas células. E isso é um processo que demora, às vezes, 20, 30 anos para ter o primeiro sintoma. Mas quando tem, então a evolução costuma ser muito ruim se não for bem conduzida. Ok. Existe algum método para a gente fazer o diagnóstico mais precoce possível? Porque hoje, como você acabou de dizer, as pessoas acabam descobrindo depois que a proteína já está lá há 20 anos. Tem alguma coisa que dá para descobrir antes? Olha, a experiência do médico é fundamental nessa história. Isso é documentado na literatura científica. Então, a experiência do médico associado a uma avaliação neuropsicológica aplicada por neuropsicólogo
E em função de uma série de exames que nós pedimos, você se aproxima em 99% das vezes do diagnóstico. E existem coisas mais sofisticadas, como o exame do líquor, por exemplo, que você analisa e hoje em dia nós sabemos que é um biomarcador confiável para a doença de Alzheimer. Olha, interessante, né? Agora, por um outro lado, a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai se aprofundar nessa história toda. E aí, porque ela é um pouco assintomática nesse começo, fica complicado mesmo das pessoas buscarem essa prevenção, né? É isso que precisa mudar. Antes. E está mudando, viu, Cláudia? Graças a vocês, quer dizer, o pessoal da mídia, o pessoal de comunicação, que está levando para a população essa coisa que para de explicar que está perdendo a memória porque tem 80 anos de idade. Não é, isso é bobagem, isso é mentira. É tão comum que as pessoas confundem o normal com o comum, né? Então, notou que a pessoa está diferente, deixou o feijão queimar no fogo pela terceira vez, né? Faz uma pergunta, você responde, ela pergunta de novo, daqui a 10, 15 minutos, é repetitiva. Então, mudou o comportamento, leva ao médico, porque pode não ser Alzheimer, Cláudia. Pode ser uma série de outras doenças que são tratáveis. Uma pessoa idosa que está com falha de memória e que é diagnosticada, recebe o não diagnóstico, não é Alzheimer, ela pode ter o quê? Depressão. Depressão causa perda de memória. Isso é muito comum em jovem, né? Ah, minha memória está ruim, doutor. E quando você vai investigar, ele está deprimido. A maldita pílula para dormir, o tarja preta. Que muita gente toma, né? Que muita gente toma. Depois de 60 anos de idade, é a mesma coisa que tomar veneno, né? Não pode. Sabe como é que nós chamamos o remédio tarja preta, nós os médicos? Hipnóticos. Olha lá. O nome já diz, quer dizer, te tirar da própria consciência, da própria intelectualidade e automaticamente afetando a memória. Então, às vezes tem coisas anedóticas que dizem, Dr. Norton curou Alzheimer do meu pai. Curei Alzheimer? Coisa nenhuma. Eu retirei aquele remédio que estava causando o problema. E não são só os hipnóticos, existe uma série de outros remédios. Porque idoso tem muita doença concomitante, crônica, osteoporose, diabetes, pressão alta. E para isso, a cada um deles vai tomando um determinado medicamento. E daqui a pouco nós temos aí uma parafernália de medicamentos, um competindo com os outros e acabando por levar, muitas vezes, a déficit de memória, déficit cognitivo. Ok. Alimentação pode interferir na memória? Nós sabemos, ou nós achamos que uma alimentação regrada, associada à atividade física e a uma série de outras medidas, reduzem 50% a possibilidade de uma demência, não necessariamente Alzheimer. Alzheimer é uma das mais de 100 demências que existem aí nos portadores, né? Então, nós propomos uma alimentação à base da dieta do Mediterrâneo. Que é usar azeite de oliva, grão, carne magra, muito peixe e muita verdura colorida. Quanto mais colorido o prato, maior quantidade de vitaminas você está ingerindo. E aí a gente vai ajudando o telespectador, né, a entender um pouco mais sobre essa doença. Mas eu fiquei com uma coisa interessante na cabeça, essa questão de várias demências, porque a gente fica achando que o idoso que está esquecido, ele tem Alzheimer. Mas de todas essas demências, a pior é Alzheimer? A mais frequente. É a mais frequente. Eu diria que a pior, não existe bem isso, mas seria a vascular, que o pessoal confunde Alzheimer com esclerose. Por exemplo, vou estar esclerosado. Não tem nada a ver com circulação. Alzheimer é perda de célula cerebral, é morte de célula cerebral, é atrofia do cérebro, o cérebro diminui de tamanho. E agora, demências existem mais de 100.
Primeira pergunta vem da Ana de Santos, diz: parabéns, Cláudio e doutor, que programa excelente. Obrigada, Ana. Excesso de estresse contribui para o desenvolvimento do Alzheimer? Não existe essa correlação científica. Nós não podemos associar ao estresse, podemos associar o estresse à piora da memória, mas não necessariamente Alzheimer. E aí eu fico pensando, até ontem a gente falou sobre gestão de estresse aqui, né, gente? Um estresse por uma vida inteira pode atrapalhar a velhice? A pessoa que foi estressada a vida inteira pode ter uma velhice pior por conta disso? Se ela entrar num processo de ansiedade com depressão, sem dúvida nenhuma a qualidade de vida muda. A boa notícia é que tem tratamento e tratamento muito eficaz. Ótimo. Próxima pergunta, por favor, minha mãe está diagnosticada com Alzheimer, ela tem 84 anos. O que podemos fazer para retardar o processo? Nós podemos usar medicamento, existem duas classes de medicamento que são usados e eu tenho pessoalmente uma fórmula magistral que é um neuroprotetor que nós temos conseguido resultados espetaculares, é um suplemento, não é um medicamento. Então procura seu médico de confiança, conversa com ele, que existe sim tratamento. Nossa, esse é um neuroprotetor, é um suplemento alimentar? É um fitoterápico feito... Eu fiz uma alquimia e pensei numa série de elementos, de vitaminas, etc. e tal, e acabei montando esse suplemento. Então, com esse suplemento, nós estamos conseguindo segurar o retardo da evolução da doença mais do que sem ele. Né? A gente não pode dizer que é uma vacina ou coisa parecida, longe disso, mas ajuda muito. Tem ajudado. E por que não pode dizer, gente? Já conversamos aqui também, a gente sabe que precisa ter um monte de estudo científico, um número X, né, para que o doutor possa sair aqui divulgando. Mas interessante o que você está falando. Mas tem uma base principal desse suplemento? A base principal, hoje em dia, aceita do ponto de vista científico, é o ômega 3 e a vitamina E. E eu associei mais 15 elementos a essa fórmula, que é um pozinho efervescente que você toma todo dia e isso realmente promete, né? Não é conclusivo, mas promete a melhora e o retardo da evolução. Muito bem. A próxima pergunta é da Tereza, ela é de Fortaleza. Ela pergunta: essa demência é hereditária? Veja, existem dois tipos de doença de Alzheimer. Uma que é eminentemente hereditária, que é a chamada familiar. Essa é a má notícia. A boa notícia é que apenas 5% das demências são familiares, ou seja, geneticamente determinadas. 95% são ligados ao envelhecimento. Quando você diz ligado ao envelhecimento, quantos por cento da população, não sei se o senhor tem esse dado, assim, terá demência ligada ao envelhecimento? É um absurdo esse número. Veja que aos 60, 65 anos de idade, a possibilidade de você ter a doença de Alzheimer é em torno de 3%, de 3 a 5%. Veja, com 60 a 65. À medida que você vai envelhecendo e você chega aos 80 anos de idade, aquilo que era 3% passa a ser 50%, ou seja, metade das pessoas a partir dos 80 anos de idade terão doença de Alzheimer. Pensando no ponto de vista de que o ser humano está vivendo mais, eu fico imaginando assim que agora que a gente está muito preocupado com Alzheimer, porque antes as pessoas morriam antes, não? Sem dúvida nenhuma, era um país de jovens, né? Onde o que matava eram as doenças infecto-contagiosas, era diarreia na criança, era falta de higiene no manuseio da mamadeira. Talvez por isso a gente ainda não tem uma notícia maravilhosa de cura do Alzheimer. Então, agora o mundo inteiro que já envelheceu, o primeiro mundo, a Europa já envelheceu, o mundo inteiro está inclinado aí pesquisando todo dia a possibilidade de encontrar a cura para a doença de Alzheimer e nós vamos chegar lá, eu tenho certeza. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, programa maravilhoso, obrigada. Qual é o exame que diagnostica o Alzheimer? Nenhum.
O exame é clínico, é a observação do médico associado a uma série de exames de sangue e de imagem que ele solicita no sentido de se aproximar do diagnóstico. O diagnóstico definitivo do Alzheimer é só examinando o cérebro do indivíduo após a morte, o que ninguém quer, né? Maravilha. A próxima pergunta é: onde encontramos esse suplemento dito pelo doutor? Precisaria para uma tia e uma avó? Estaria ligado à genética? Eu teria chance de ter Alzheimer? Ela faz várias perguntas de uma vez. Sobre a genética a gente já acabou de falar, né? A genética, existe um teste que você pode fazer se você tem o gene de risco da doença de Alzheimer. Quanto ao suplemento, é uma coisa pouco ética divulgar isso na comunicação, mas eu estou à disposição para conversar privadamente. Tá, eu vou passar o site, porque tem mais informações lá, e aí eu quero que você entre, olha, é o www.alzheimermed, veja direitinho como é que escreve Alzheimer, tá aí no vídeo, alzheimermed.com.br. Anota um telefone, eu vou passar 2, é tudo WhatsApp, tá? 11 999 03 9395. E o outro, 11 999 60 82 70. Você vai falar com a Karina. E aí tem o e-mail também, que é o nortonsaieg@uol.com.br. Doutor? Sempre à disposição dos seus telespectadores. Amei te receber. Volte logo, traga novidades, boas pesquisas. Imenso. Muito obrigado. Gosto assim, médico que não para de pesquisar, né? Sempre pensando na saúde do paciente, isso é maravilhoso. Eu tenho fé de que logo, logo a gente vai ter novidades aí em relação a essa e tantas outras doenças. Porque, como eu disse, o ser humano está vivendo bastante, né? Então tem muita coisa nova aparecendo.